ó Senhor, e fiel diante do Senhor. Então nos diz por que foi assim, por que está acontecendo isso, ó Pai Santo. E o Senhor diz na palavra, ó Senhor, porque não é, Senhor, a fidelidade que o Senhor deseja para a sua igreja. Então perdoa, Deus, ó Pai, que o teu céu entra diante de ti nessa noite, para te dar louvores, ó Deus, e para bendizer o teu nome. E todos que creem, diga amém, Senhor, e diga graças a Deus, e diga glória a Jesus nessa noite. Vamos louvar o Senhor nessa noite, aleluia. Oh, aleluia. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Hoje bastante calor, né? Mas nós temos que perseverar no calor, no frio. Em todo o tempo a Bíblia fala, nunca falta o óleo sobre nossa cabeça e as vestes serem brancas. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, amém, irmão? A Bíblia não diz que todos serão salvos, mas serão aquele que perseverar, amém? Em nome de Jesus. Então, vamos louvar o Senhor nesta noite, aleluia, em nome de Jesus. Agora apareceu uns mosquitinhos, né? E isso acontece, aí você vai assoprando, vai louvando a Deus, e os mosquitos desaparecem, viu? Eles gostam da luz da lâmpada no calor, e a gente temos que continuar adorando a Deus, aleluia. Graças a Deus, né? Eles vêm, né? Porque mostrando que está calor, está uma noite bonita, e todo mundo vai adorar a Deus, aleluia. Por isso que o nome desses mosquitos já é aleluia, né? Porque eles ficam para lá e para cá, aleluia. Então você vai ser o aleluia de Jesus nessa noite, aleluia. E vai glorificar a Deus para cá e para lá. Presta atenção aqui, amém, no altar, porque a Bíblia diz que no altar, aleluia, que vai sair, aleluia, o rio de água cristalina. Então muitas vezes a gente não pode perder nada por nada nesta noite, amém? Aquele perto eu quero estar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amanhã, segunda-feira, nós estaremos também aqui, né? O culto das segundas-feiras. Algumas pessoas começaram a retornar às segundas-feiras, e eles trabalham de domingo a domingo, né? E às vezes, né, a gente abre o culto da segunda para alguns, né? E Deus tem abençoado, né? E a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, amém? Então Deus procura verdadeiro adorador. Por isso que ele disse isso, porque tem os falsos, amém? Então, se você é um verdadeiro adorador, o Pai não vai procurar mais você nesta noite, aleluia, porque Ele vai te encontrar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Cante comigo agora, parece que eu não ouço a sua voz. Te louvarei. Você tem que expressar louvor para Ele, e ouvir a sua voz. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Se você quer estar junto aos pés dele, fala para ele: mais prazer maior
te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Se você é amigo de Jesus, se não canta de alto agora, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Abre sua boca e começa a adorar o Senhor. Te louvarei. Ele é Deus de vivo, não de morto. A Bíblia fala que Deus é Deus de vivo, não de morto. Você está vivo, começa a adorar. Somente a ti, Jesus. Te louva. Somente a ti, Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente fala, nossa, tantas batalhas, né? Só que no céu não vai subir aquele que não se lavou no sangue do Cordeiro, nas vestiduras. Por isso que muitas pessoas hoje fizeram o Evangelho de Cristo como se fosse um hobby. Eu estava vendo as pessoas vão para a igreja como se fosse um hobby, amém, irmão? Sem Evangelho que é hobby. Mas Evangelho sem Evangelho não é hobby, irmão. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, para todo que nele crê. Não se iluda, aleluia, com multidões, multidões. A Bíblia fala em Daniel, aí que em Joel, que é uma multidão no vale da indecisão. Isso quer dizer um povo de Deus, amém, irmão? Uma multidão indeciso, que não aceitou verdadeiramente. E se Jesus voltar essa noite, será que ele está pronto? Será que ele está verdadeiramente pronto para subir? Será que eu estou pronto? É uma pergunta que nós fazemos. Então, olhe por vós mesmo, a Bíblia diz. Lucas capítulo 21, ele diz, olhai por vós mesmos. Aleluia. Amém? Cautelai por vós mesmos, para que não ficamos sobrecarregados com as orgias, as embriaguez, com as preocupações das coisas desta vida, porque virá naquele dia como um laço. E esses mosquitos é só com uma bacia d'água lá no canto, alguma coisa para atrair eles, né? Ou senão você vai adorando a Deus e você espanta o mosquito, aleluia? Amém? Amém? Porque muitas vezes o mosquito está no lugar do adorador, amém? Ele fica adorando a Deus e você que era o adorador não abre a boca. Então nessa noite você tem que tomar o lugar do aleluia e você dá o seu aleluia, amém? Amém? O nome desse mosquito é aleluia, não é? Então, você que tem que ser chamado aleluia nessa noite. Dá um aleluia aí para Jesus, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus ao Senhor. Diga, bendito seja o nome de Jesus. Oh, exaltado seja para todos sempre. Oh, rica para calabas. Levanta as mãos direitas para receber uma unção agora de novo.
Faz 45 minutos que nós estamos orando. A hora que você chegou já fazia 40 minutos que nós estamos de joelho orando. E agora nós levantamos as mãos para fazer mais uma oração ao Deus vivo. Ó Senhor, bendito és tu. Ai, gagababaçu, fala palavras para Deus. Ai, da carnebaçoba. Ai, da carnebutucabababá. Você pode adorar a Deus falando em línguas estranhas também, aleluia. Mas se você não fala em língua, fala a sua palavra mesmo, que você sabe. Mas expressa louvor ao Criador nessa noite, Ele está aqui nesse lugar. Ai, da rabaduribacababaçoba. Oh, rebaduriabaçoba. Ai, da canda repossível. Oh, rebabababá. Oh, aleluia, aleluia. Oh, rababababá. Oh, aleluia. Mas se você tiver outros deuses no coração nessa noite, lança um dos deuses fora, porque você nunca pode chegar diante de Deus tendo outros deuses, aleluia. O próprio Deus disse para ele: lançai fora os asteroides, lançai fora os deuses estranhos, lança fora o Buda, Aparecida, São Jorge, qualquer outro tipo de nome de outros deuses, aleluia. Permanecer diante dele, aleluia, porque ele é o único Deus, como diz Josué, é Deus único, e ele só recebe a adoração do verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e verdade nessa noite. E ele já está descendo, ele já está vindo nessa noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai subindo como incenso nessa noite ao trono do Altíssimo. Oh, bendito seja para todos sempre honras e glórias e louvor é dado a Ele é todo poder, a Ele é toda honra, a Ele é toda glória. Bendito seja para todos sempre, e todos que creem, diga amém, Senhor. Diga graças a Deus, aplauda o Senhor nessa noite. É maravilhoso estar diante dele, aleluia. Ele é justo, aleluia, para conosco e para com a sua igreja. Amém, Jesus, amém, Maria. Vamos dar sequência ao louvor, porque hoje tem pelo menos 2 horas de pregação. Amém? 2 horas de mensagem do céu, aleluia. E você precisa estar com o coração aberto, e o louvor é para abrir o seu coração, amém? Para você sentir, aleluia, que Deus, aleluia, é exaltado aqui nessa casa, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos adorar aquele louvor, eu cuido de ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, não vai dizer. Aleluia, obrigado, Jesus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, aleluia. Glória, 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 glória. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, aleluia. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti.
sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Oh, aleluia! E esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Oh, aleluia. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então receba o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Oh, aleluia! Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Oh, aleluia! Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Eu espero em ti. Oh, aleluia! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigarão, aleluia, correrão e não se cansarão. Assim será aqueles que esperam no Senhor, aleluias. Oh, glórias! Deus, quando Deus está na direção da vida do homem, da vida da mulher, você vê que ele não precisa fazer nem muito esforço, amém? Ontem eu estava indo para Hortolândia, que eu fui ver minha mãe lá, que ela vira e mexe, ela não dá uns problemas, né? E eu fui, e aí eu falei, meu Deus, eu vou chegar atrasado, e eu desci lá no centro e eu tinha que ir a pé para a rodoviária, né? E aí eu falei assim, só falei assim, meu Deus, eu vou chegar cansada lá, porque até chegar lá a pé é longe. E aí eu fui andando, né? E de repente o ônibus parou, né? O ônibus parou ali depois daquele mercado açaí. Passou um ponto, né? E eu andando, o ônibus parou de frente. Aí falou, ei. Aí eu olhei assim, falei, não imaginava que era eu, né? Porque o ônibus não para chamar ninguém. Daí eu falei, aí eu olhei 2 vezes, aí na terceira vez eu vi que ele estava chamando eu, o motorista do ônibus, né? E aí ele falou assim, moço, você está indo para a rodoviária? Falei, tô indo para a rodoviária. Aí ele disse, entra aí, que eu vou passar lá no túnel, e aí você desce lá. Eu falei, nossa. Aí eu falei, meu Deus, muito obrigado. É de Deus você estar fazendo isso, porque o ônibus não para dar carona para ninguém, né? Então eu fiquei maravilhada, né? E eu pude ver que Deus estava no controle, né? Deus estava na direção, porque eu nunca vi durante a minha vida, o ônibus parar e dar carona para ninguém. Mas Deus tocou no motorista. E aí eu agradeci a ele e fui. E aí ele deixou eu assim, ele entrou lá
na Rua do Túlio, e eu desci ali, né? E eu fui e desci na rodoviária e cheguei a tempo. Então Deus queria que eu chegasse na hora, né? E eu não estava sabendo. Aí eu cheguei lá em cima da hora. E Deus, Ele trabalha certinho, né? Na nossa vida. E às vezes a gente não entende. Aí depois eu caí a ficha, né? Por isso que Ele falou, os que esperam no Senhor, né? Renovarão as suas forças. Caminha e não cansa, né? Corre e não se fadiga. Então eu pude ver assim, né? Que Deus, Ele também mostra para nós que Ele está conosco nos pequenos detalhes. Amém? Ele também aparece na nossa vida nos pequenos detalhes, né? Às vezes as pessoas acham que isso não é nada demais, mas para mim foi uma grande vitória. Porque eu nunca vi um homem parar para dar carona, né? Mas Deus tocou nesse motorista e eu fui muito grata a Ele, amém? Então isso para mim é um privilégio, isso para mim é Deus agindo, isso para mim é Deus na direção, isso para mim é Deus no controle, amém? E às vezes já aconteceu de meu cartão acabar, eu pegando o ônibus e o motorista manda eu voltar e entrar pela porta traseira. E vou de graça sem pagar passagem também, né? E acontece, né? Às vezes o cartão acaba e aí a gente também agradece a Deus, né? Então nós devemos contar as bênçãos para glorificar o nome do Senhor. Seja ela pequena, seja ela grande, nós temos que ser gratos a Deus. Diga glória a Deus. Porque Deus está agindo nas pequenas coisas e às vezes você nem sabe, amém? Porque Ele vai provar você e eu nas coisinhas menores. Para depois, quando você chegar na grande, também você ser provado e eu também ser provado. Diga glória a Deus. Então eu fiquei gratificante a Deus. Diga glória a Deus. Porque Deus queria eu lá na hora certa e eu achei que eu ia chegar atrasada. E aí eu tinha que ficar com ela, né? Porque ela estava lá, estava no internado e eu achei que não ia dar tempo. Mas Deus queria que eu fosse e eu ia chegar na hora e eu acabei chegando. Glória a Deus por isso, amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Deus é fiel na nossa vida. Aleluias. Oh, vamos louvar aquele louvor. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. O louvor estava aqui agora e deu um branco. Mas não sei se é ele. Vamos ver. Com muito louvor. Aleluia. Como o Espírito Santo é bom, né? Ele veio, saiu e voltou de novo. Aleluia. Oh, glória. O Espírito Santo é maravilhoso na nossa vida. Aleluias. Oh, Ele nunca vai apagar a nossa mente, mas Ele vai abrir cada vez mais, iluminar a nossa mente cada vez mais na presença dEle. Aleluias. Oh, Deus seja louvado. Oh, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta e ficar no sofrimento. Eita Deus, aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então adore, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve. Tá sofrendo,
Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Aleluia. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Levante suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor, com muito louvor. Está sofrendo, louve. Aleluia. Oh, aleluia. Está doente, louve. Amém? Está angustiado, louve. Porque Deus falou assim: clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Clamei a Ele e Ele me ouviu. Amém? Se você estiver angustiado, louve. Aleluia. Se você está precisando de uma porta aberta, adore, porque Ele diz que a porta que Ele abre na sua vida e na minha vida, ninguém fecha. E é porta grande, amém? Que Ele quer abrir na sua vida. A hora que eu estava louvando aqui, Ele falou para mim que Ele tem uma porta grande na sua vida, na minha vida. E essa porta ninguém pode fechar. Diz o Senhor, Alamanai de Candarabás, Alabassuriandalai. Aleluia, porque Deus diz assim, que se Ele abrir, irmão, e o diabo for tocar, aleluia, Deus atropela ele, amém? Porque foi Ele que abriu para você. Diga amém. Amém. Deus, salve de palmas. Glória a Jesus. Agora é a hora boa. É a hora de você semear. É a hora de você oferecer a Deus. A casa de Deus é o lugar de trazer oferta e trazer dízimos. Muitas pessoas não aprenderam isso ainda. E se nós não somos dizimistas fiel e ofertante fiel, a gente acaba, às vezes, até indo bem aparentemente, mas a gente continua vazio de Deus. Porque a oferta, ela revela quem somos diante de Deus. Os dízimos que nós trazemos à casa de Deus revela quem somos também diante de Deus, sabia? Abel e Caim, dois chegaram diante de Deus. Um ofereceu o melhor. E o outro fez o quê? Quis fazer quase igual e deu pior. Não recebeu nem ele e nem a oferta que ele deu. E a Bíblia diz: se você procederes bem, não é que é aceito, mas se procederes mal, não é. Agora, se você não tem, Deus sabe. Pastor, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? A Bíblia fala: todos davam o que tinha, não o que não tinha, né? Então eu não estou aqui para falar para você, não, você vai. Agora, você pode fazer alguma coisa só para ter oferta, para trazer para Deus. Vai fazer alguma coisa aí. Amém? Para trazer oferta na casa do Pai. Eu sei que está uns dias difíceis, tem dificuldade, eu sei disso aí. Mas toda oferta que a gente faz é semente, irmão. E muitas vezes a gente já quer comer rápido e às vezes não come. Porque ela tem um tempo para você comer. Jesus ensinou sobre isso. Ela pode cair tão profunda e você está semeando e parece que nunca nasce. Mas a hora que ela nascer, ela vai estar profunda, ela vai dar uma raiz firme, vai subir um grande calmo e a árvore também vai ser grande e você vai ter muito fruto para comer. Por isso que tem uns que demoram mais tempo para comer. E tem outros que vão colhendo.
Aí vem aquela pergunta: por que então aquele ímpio está mil maravilha? Por que aquele ímpio prospera, está mil maravilha? Tá, irmão, ele trabalha, ganha, faz tal, mas sem Deus. Aí, irmão, ele está fazendo o trabalho dele, porque Deus deu a terra para o filho dos homens. Qualquer um na terra que trabalha, que luta, prospera. O problema é ser um adorador a Deus ou não. Porque oferta, diga assim, oferta e dízimo é adoração. A gente tem amor, diga amor, fé e cooperação com o reino de Deus. E as três coisas é o que Deus espera de nós. Então ele deu a lei do dízimo, também o dízimo foi dado espontaneamente por Abraão, e depois veio Jesus por Melquisedeque, também recebeu o dízimo. E muitas vezes a gente fica vendo pessoas que poderiam ser acrescentados dias de vida, mas o que ele faz? Ele não é dizimista fiel. Às vezes está dentro da igreja, ele vai pegando, vai tirando, e enganando, e às vezes ele entra em confronto com Deus. Quando ele começa a criticar quem dá o dízimo, começa a criticar os dízimos que entram no altar, tem muitos que estão sofrendo por causa disso, porque começaram a falar de coisas que não sabia. Todo dízimo que você trouxer aqui, ou oferta, está aí, ó. E muitas coisas foi feito através do quê? Eu pegando coisa de segunda mão e reformando, amém, irmão? Assim foi dentro da igreja. Se tivesse que pagar pedreiro para fazer os pisos, foi tudo que eu acabo com a própria mão, graças a Deus, que eu mandei. Ultimamente já não está dando mais, mas eu estou fazendo algumas coisinhas ainda. Então, gente, é isso. A igreja podia ter uma estrutura muito maior. Agora, lembra bem, tudo que você faz diante de Deus, é Deus que se responsabiliza para abençoar a obra das suas mãos. Agora, quando você tiver muito, e você tiver muito mais do que você tinha, aí você tem que tomar cuidado, porque vai aumentando a proporção para Deus. Um dia o rapaz falou assim: não dá, porque agora eu tenho que dar 3 mil reais de dízimo, é muito dinheiro, pastor. E a pergunta veio: quando você entrou na igreja, quanto você dava? Eu dava 30 centavos, 3 reais. Depois passei para 300. Mas agora 3 mil é muito. Ele não entendeu nada ainda. E conforme vai aumentando o que Deus vai te dando, vai aumentando as suas ofertas, vai aumentando os seus dízimos perante a Ele. E foi Ele que te deu tudo. Mas se você continuar sendo fiel, Ele vai capacitar você, vai te estruturar, que você também tem o dinheiro e tem domínio do seu dinheiro. E você não é servo do dinheiro. Amém, irmão? Porque servir ao dinheiro é outra coisa que Deus falou. Ninguém pode amar um e aborrecer o outro. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, a minha oferta, o Senhor sabe que eu coloquei algo no carro agora. Mas, Senhor, eu estou aqui, Senhor, representando a tua igreja. E como ministro, eu tenho que falar, Senhor, espontaneamente a Deus, que oferta, adoração, louvor. Então, para que tristeza, alegria? Ó Senhor, se tudo é teu, ó Pai, se o Senhor provê para nós, ó Pai, o que temos, até nós que estamos aqui hoje, ó Pai, até o ar que respiramos, o Senhor não cobra de nós, ó Pai, a vida, o fôlego de vida, porque o Senhor assoprou sobre nós, ó Pai, a vida, e deu ao homem, ó Pai, a oportunidade, ó Deus, de conhecê-lo e de saber, ó Deus, o que te agrada, o que não te agrada. Então abre bom tesouro nessa noite, levanta dizimista nessas obras, Pai, e os que estão sendo fiel continuam fazendo, ó Pai, prosperar o caminho deles, ó Pai, que ninguém esse ano desse a sua cultura, Pai, como hebreu, como infiel ao Senhor nosso Deus, mas simplesmente viva muitos anos, ó Deus, para contemplar as maravilhas que tu vai operar em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos meditar um pouco na palavra, porque para isso que nós estamos aqui, para aprendermos. Pastor, mas eu ouvi palavra a semana inteira. Amém. Agora você tem que examinar para ver que palavra que você está ouvindo, porque há muitos pregadores que pregam. Agora, muitos pregadores que falam bonito, não é que nem eu tenho um português que estou melhorando cada dia. Tem uns que colocam uma história muito longa. Mas se nós examinarmos, a Bíblia é simples. Jesus, ele fez a palavra dele não muito difícil para entender. Daniel fala sobre isso. Eis que as palavras, Ezequiel, que as palavras de Deus não é difícil de entendê-la.
E muitas vezes as pessoas fingem que não estão ouvindo. O Salmo diz: eis que eles lançam para trás de ti e diz que não é para mim. Deus estava comigo também, irmão. A palavra vai para você e vai para mim. Não adianta eu pregar para você amanhã e depois eu for reprovado. Então Paulo diz: tomando cuidado eu para amanhã não ser reprovado. Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Versículo 60. Graças a Deus, né? Os irmãos, eu estive orando por todos os irmãos. E alguns membros que falam que é aqui da igreja, mas não tem vindo nos cultos. E a gente fica preocupado. Eu falei: irmão, você não está mais debaixo da minha autoridade, irmão. Se você está indo em outra igreja, ou não está e está fazendo isso aí, você não está debaixo de autoridade. Você está dentro da igreja, atraindo uma missão para si. Ah, mas um dia eu vou aqui, um dia eu vou lá e começo a ir em igrejas. Irmão, isso é atrair maldição para a sua vida. Deus, Ele não aceita que você fique confuso, amém, irmão? Amém? Uma igreja aqui, uma igreja lá, isso aqui. Por quê? Porque você faz parte de um corpo, de um organismo, do projeto de Deus. E você pode atrapalhar o projeto. Porque você pode ser útil lá, pode ser útil aqui, mas no mesmo tempo, nos dois lugares, você não consegue. São trabalhos diferentes, visões diferentes, estratégias diferentes, nem sempre é a mesma. Gostaria, Evangelho de João 6, versículo 60. Eu gostaria, né, que viesse um milionário aqui, que nem já veio muitos aqui, e eu encontrei com ele. Ele me disse: não, eu já tomei Santa Ceia na minha igreja. Mas você olha no semblante, você vê no dia a dia, você não vê que ele tem a pureza de quem toma a Santa Ceia. Porque ele está infiel todos os outros dias. Então o que adianta na ceia você apresenta, mas infiel a todos os outros dias da semana? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Santa Ceia é um memorial, é um reconhecimento da grandeza de Deus, do que Ele fez por nós. Mas vai além de muito mais do que só participar do corpo do sangue. Então aqui no capítulo 6, 60, que é uma introdução, né, para nós ler Bíblia hoje, aprender mais, que é a tendência essa, é um culto pastoral. E não interessa nada eu vir cheio de gente aqui dizer que é evangélico, né? Não, eu encontro com evangélico, falo: é moda agora, né? Se não for no culto, não, porque é só mulher. Então você tem que converter a Cristo. Converter a Cristo é de todo o coração, não? E todos os dias da sua vida. Não é assim, reino de Deus não é: eu vou ver ainda. Não é tempo mais de ficar vendo. Avalia logo, porque vai chegar uma hora, irmão, que Jesus virá, irmão. Aí é tarde, amém, irmão? Então por isso que a fidelidade, desde quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos ensinados a ser fiel. Amém, irmão? Jesus sempre ensinou. Aceitou? Veio me seguir? Pega a sua cruz e me siga todo dia. Nega a si mesmo. Jesus sempre ensinou que é desse jeito, não tem mais. É como olhar para trás. Quem olha para trás e põe a mão no arado, não é digno do reino de Deus. Se você retroceder, a minha alma não compraz nele. Quer dizer o quê? Deus não aceita. Então por isso no capítulo 6, 60 está escrito: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, né? Isto vos escandaliza? Quem será com esse vídeo o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não me for concedido. E Jesus então estava falando o quê? Que escandalizou eles? Estava falando da morte dele, na cruz do Calvário. Ele daria o seu corpo, e o seu corpo seria dado como um pão, um alimento, e além do seu sangue seria dado como vida. E isso escandalizou eles, e certamente eles começaram a dar as costas e ir embora. E certamente alguns queriam ir também. Mas Jesus falou: vocês vão também? Eles disseram: não podemos ir, porque só tu tens palavras de vida eterna. Então você vê, porque certamente era fácil entender o que Jesus estava oferecendo. A vida dele, a vida que Deus deu para ele como filho de Deus, para dar para nós a vida dele.
e nós sermos participantes da vida dele, e sejamos participantes da vida de Deus em nós. Então isso escandaliza muita gente, irmão. E muita gente acha duro esse discurso. Agora, o pior é que Jesus falou: e você viu o Filho do Homem vindo descer? Que nem muitos desses últimos tempos escandaliza. Não dá valor em Santa Ceia. Tem uma irmã que, quando ela ia tomar Santa Ceia, ela dava o dia, se estava em ordem com o dízimo, com as ofertas, ficava durante a semana consagrando, pedindo perdão, santificando, para vir até o culto, para se entregar o dízimo e a oferta e participar do corpo do sangue de Jesus. E muitas vezes, irmão, nós não entendemos quão grande é, aleluia, esse ministério, amém, da morte de Jesus, da vida de Deus dada a nós. E por isso para eles era escândalo, para eles era loucura, para eles isso, aquilo. Por quê? Porque certamente Jesus disse: quem vem ao Pai, só se o Pai quiser, passa pelo Filho. Então certamente o próprio Deus sabia da irreverência deles, da incredulidade deles, da infidelidade, da desobediência. E outra coisa, eles colocavam barreira em tudo que o Deus fazia, ou Deus faz, amém, na terra. No versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou isto: vós escandalizais. Agora imagine, você acha que Jesus não sabe quando eu murmuro da palavra que ele fala? Você vem aqui no culto, você senta ali, você diz: eu tenho minha religião, sou isso e aquilo. O que vai adiantar, irmão? Não vai adiantar nada. Porque Jesus, mesma coisa que está fez com eles, vai acontecer com você. Você vai embora. Você não vai conseguir ficar na presença de Deus. Se você murmura contra a palavra dele, se você escandaliza a palavra dele, não acredita na palavra dele, você não vai relacionar com ele nunca. E nunca vai chegar ao Pai, e nunca será salvo. Porque certamente todo murmurador, todo aquele que escandaliza a palavra de Deus, ele balança a cabeça: não é assim não é desse jeito. Ele começa, aleluia, fazer o que? Trazer a Deus, aleluia, não como o Senhor dele. Deus é como nada para ele. E nada que ele fala, ele acredita. E todo o que provém de incredulidade e não de fé é pecado. Então você veio aqui hoje, aí você fala: mas eu vim lá, eu quero ver a cura, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não importa o que tem acontecido, você tem que acreditar no que Jesus está falando. Se ele diz que vai morrer por você, que ele deu o corpo dele na cruz do cavalo, ele vai dar a vida para você, e ele está falando a sua palavra, você tem que tomar posse dela, você tem que glorificar o nome dele, agradecer porque Jesus está fazendo, porque Jesus está trazendo você para o Pai do Todo-Poderoso. Vamos aplaudir. Você está entendendo alguma coisa, aleluia? Sai reclamando, murmurando. Porque Jesus conhece o murmurador, irmão. Conhece aquelas pessoas que, às vezes, até aqui no culto não falam nada, mas chega lá fora e fala: não é desse jeito, dessa forma. Eu encontro muitos que mandam cada versículo lindo para mim, irmão. E eu pergunto: e quando você deixa a igreja só para fazer viagem, passeio, sempre faz isso repetidamente, será que você está valorizando a palavra? Será que você, quando não renuncia seu tempo, não renuncia as outras coisas, e fica dizendo: vou na igreja de novo, essa noite de novo, será que você não está sendo ingrato a Deus, irreverente a Deus, e não está murmurando contra a palavra? Tá, irmão. Porque tudo que está na Bíblia é a boca de Deus falando. Às vezes, irmão, Deus só quer apenas mostrar para nós, se você não crer, se você não valorizar e for questionador ou murmurador, de maneira nenhuma você relacionará com Deus. Porque ele não faz recepção de pessoas, ele abençoa, ele dá a vida para que isso aconteça. Porque não é qualquer um que dá vida, mas ele quer que você acredita no que ele está falando. É a mesma coisa eu fazer uma promessa para você e você não acreditar no que eu estou prometendo. Que é difícil, né? O homem até faz promessa e às vezes falha. E depois que falha uma vez, você já vai ficar, com o pé atrás, não é? E talvez você não vai querer nem ficar perto dele, porque você já não confia nele. E outra coisa, não é uma pessoa boa para se relacionar. E também o reino de Deus é a mesma coisa. Para Deus relacionar com uma pessoa, ele tem que crer na palavra, ele tem que parar de ficar questionando a palavra, e tem outra coisa, aleluia, não tem que ficar interpelando, aleluia, e escandalizando.
Você não acredita na palavra? Você não quer aceitar a palavra? Não quer viver a palavra? Então não murmura contra ela e nem não fica escandalizando por aí. Um dia o rapaz diz, mas dá dízimo. Eu já vi aqui, eu fiz até o casamento dele aqui. Não dou dízimo para a igreja. Eu leio a Bíblia todo dia em casa. E ele fala para todo mundo que está cheio de Jesus no coração. Agora, que adianta? Ele está acatando alguma coisa e as outras não. Mas a Bíblia diz, se você, a lei dos profetas, se você derrubar um tio no chão, você é culpado de todas as outras. Não tem esse negócio de tampar o sol com a peneira. Isso eu faço certo e aquelas outras coisas eu faço errado. Então o que Jesus quer, irmão? Mostrar para você que a palavra dele tem que ser acatada, você tem que aceitar ela, você tem que crer nela, aleluia, para você ter relacionamento com Deus, senão não. Incredulidade. Quem rejeita a palavra, quem não acredita no que Jesus está falando, não pode relacionar com ele. Então, certamente, como que a gente faz a partir dos dias de hoje? Seja mais grato. Se Jesus falou, vou morrer por você, vou dar minha vida por você, vou lá dar meu sangue por você. Eu sou o pão que desceu do céu. Não sou o pão que nem que vocês comeram lá no deserto. Aqueles vocês morreram. Mas esse é o pão que o Pai dá e tem a vida nele. É o pão que desceu do céu, o pão vivo. Então por isso você vem na igreja, irmão. Porque Deus quer falar com você. Deus quer mostrar o quanto Ele se entregou por você, quanto Ele se deu por você, e agora quer que você acredite nele, viva a palavra, para de questionar, se entrega para Ele, aleluia, porque senão Ele vai também dar as costas para você. Porque certamente, quando você não crê, não dá ouvido, fica questionando, murmurando, você está dando as costas para Jesus. Você quer dar as costas para Deus? Só murmurar, não crer na palavra, não querer obedecer, não querer aceitar a palavra que está falando, questionar ela, você já começa a ter problema. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Outra coisa aqui, vamos voltar em João, capítulo 3. Diga glória a Deus, igreja. Você viu? Você já poderia ir para casa agora, eu poderia ir para casa, não entendemos de alguma coisa? Dê as costas para Jesus, não creio no que está escrito, não viram quem está falando, fica arrumando um jeitinho, desculpa, arrumando isso aqui, sempre tem uma conversinha extra, um ponto de interrogação. Ei, irmão, você está dando as costas para Jesus e está indo embora, porque não está crendo na palavra, não está crendo no que Ele está fazendo por você, não está valorizando, então você não vai ver o Pai, amém? Porque Ele não vai impedir você ir. Não vou nessa igreja, escandalizou. Muita Bíblia, pegou muito no meu pé, e muitas vezes não é a palavra. Capítulo 3 de João é mesmo para trás, versículo, deixa eu achar aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, vamos ver o 13 e o 14. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, saber o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo nele crê tenha a vida eterna. Então ele estava falando para o quê? Para Nicodemos, que foi de noitinho com ele. E ele então disse que ele foi levantado, assim como a serpente no deserto, para que todos que crêem nele, amém, não pereça, mas tenham que vida eterna. Então é bem claro que o primeiro que Deus quer fazer na vida da pessoa é a eternidade dar para ele, que vem de Deus, porque Deus é eterno, e a vida de Deus proporciona a eternidade. Então certamente é onde muitas pessoas não parou para ver. Eu estou questionando a palavra, não estou acreditando no que Deus fala, não estou acreditando nem que Ele morreu por mim. Esse negócio de Jesus Cristo na cruz, está na Bíblia, eu não acredito, eu não sei o que, e vai viver do jeito que você quer. Você está dando as costas para Deus, irmão, e certamente você não vai ter vida eterna,
Porque para isso ele foi levantado como a serpente no deserto que Moisés levantou. Aleluia. Para quê? Para que todos que olhassem para ele crescem, amém? Amém? Fossem curados, fossem sarados e abençoados. Agora Jesus veio como essa serpente que foi levantada para dar vida eterna. Ele podia falar: você vai olhar para mim e vai ser curado. Você vai olhar para mim e vai prosperar. Você vai olhar para mim, o câncer vai desaparecer. Você vai olhar para mim, todo mal vai embora. Mas ele está dizendo: não, olha para o seu olhar e você crê. Aleluia, quando eu estiver ali na cruz, amém, irmão, do Calvário, como aquela serpente, você vai ver a vida eterna de Deus em mim. Aleluia. E você crê que eu estou te dando a vida eterna. E por isso que muitas pessoas hoje, nesses dias, pensam que Jesus foi levantado, aleluia, de bobeira. Um coitadinho, puseram mais um na cruz lá. E você vê que levaram ele como ladrão, como malfeitores. E se você prestar atenção, quando ele pediu água, deram vinagre. Lançaram a espada, transpassaram o coração dele. E naquela mesma hora cumpria a profecia de Lucas, que diz: eis que uma espada transpassaria o seu coração, para que manifestasse no coração de muitos. E no pé da cruz, quando trovejou, começou a escurecer, as coisas a acontecer, todos diziam uns aos outros: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Aí é tarde demais. Porque quem blasfemou, jogou pedra e não acreditou, a mim teve que ver, aleluia, e viu com os olhos, que ele diz o menino, só olhar e não contemplar mais nada. Porque a fé, ela tem que ser agora, irmão. Eu vou procurar fé. Eu vou procurar acreditar. Eu vou ver se eu acredito no que está escrito. E muitas vezes ainda fica procurando na Bíblia alguma coisa de falha para questionar a Bíblia. É loucura, irmão. Todo homem que questiona o que está escrito na palavra de Deus, o que Deus fez, o que Deus falou, o que Deus fala, ele está questionando o próprio Deus, ele fica confundido. Você vê Salmos, a Bíblia fala no 107:11 que eles rebelaram contra a palavra do Altíssimo, caíram em trevas, caíram em algemas, caíram em prisões e não tinha quem socorresse, porque rebelaram contra essa palavra. Você pode dizer: eu estou pregando o que Deus está mandando. Eu poderia pregar uma palavra mais assim, mais light, mas não é tão simples entender que o que Deus faz por nós, Ele faz para nos beneficiar. E não é um dia só, uma noite só, não, é para sempre. Porque Ele é eterno. Agora, Ele foi levantado para quê? Para nós quem crê, ó, versículo 14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então Ele foi posto como estandarte. A cruz foi uma forma de Deus se revelar ao homem lá, o seu amor, a sua fidelidade, aleluia, para com o ser humano, que certamente pela ingratidão, pela desobediência, a infidelidade a Deus, e sem verdadeiramente honrá-lo, o homem já estava condenado. Abre sua Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Números, deixa eu ver se é Números. É Números. Capítulo 21. Vai falar dessa serpente que Jesus disse que ele foi. Números 21, irmão, amiga, né? Que às vezes escuta. Às vezes a gente leva um tempo no culto, irmão, porque nós temos que examinar. Se nós não prestamos atenção no que está falando e examinar, a gente está na igreja não, o pastor vem, essa bênção, alegria. Tudo recomeça quando há uma aceitação verdadeira, uma direção, uma entrega para Deus, uma fidelidade a Ele, irmão. Qualquer rejeitação, qualquer negação nossa, qualquer incredulidade nossa, qualquer tipo de rebelião nossa, de ingratidão, de idolatria também, nossa, e ó, tchau, tem salvação, irmão. Por isso que diz o 21, ó. Vamos ver, versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Está vendo? E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para morramos nesse deserto, onde não havia pão nem água.
E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha o perigo, irmão. Aquilo que Deus fez por eles. No 21, versículo 1 em diante, você vê que eles já estavam vindo de vitória diante dos inimigos. Agora já estava arrumando um argumento para dizer que aquilo que Deus tinha feito na vida deles, o maná que Deus mandou para alimentar eles no deserto, era vil, era miserável. E primeiro eles foram até o Moisés, amém, o servo do Senhor, e depois foram com o próprio Deus. Porque quando uma pessoa começa a ir em cima do anjo da igreja, por algum motivo, alguma insensibilidade, ou infidelidade, gratidão, ou rebeldia e falta de amor a Deus, ou de temor, ele começa a vir no pastor, depois ele vê que ele não cai, já vai no próprio Deus. E muitas vezes, irmão, a gente sofre porque as pessoas, irmão, zombam, irmão. Um dia chegou uma pessoa e falou: cuidado, rapaz, você está acostumado com aqueles que não são, porque se ele for homem de Deus mesmo, e mesmo que seja uma igrejinha de meia dúzia de pessoas, 3 lá, ó, se ele for, você está mexendo com um ungido de Deus, irmão. A Bíblia fala que se você tocar no ungido de Deus, ele faz vir fome sobre a sua terra. Quando chegaram aqui, mexeram com o ungido de Deus, irmão, ficaram falando de pastor, começaram a reclamar, começaram a ser ingrato e infiel, e não vieram aqui, oravam, aquela doença não ia. Depois que eu descobri que ele só falava do pastor, ele só lançava no ungido, o pastor dele da igreja ainda, que é pior ainda. Um homem o qual você pode avaliar se ele é um injusto, infiel, se ele não é santo em Deus, se ele não é um pastor verdadeiro que mostra a verdade, que luta por você. Mas Moisés foi 40 anos mostrando esse povo, irmão, no deserto, comia o que eles comiam, passava o que eles passavam junto com eles, amém, irmão? Não havia diferença de Moisés para com eles. Então, certamente, irmão, todo cuidado aqui foi pouco. Eles começaram a vencer, Deus deu vitória. Agora foram falar o que? Jogar conversa mole, né? Falar para Deus. E a Bíblia diz que o homem está na terra e Deus está no céu. Cuidado com as nossas palavras, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus como se fosse qualquer um, irmão. Amém? Ele é grande rei, poderoso. Diante de Deus nós temos que medir nossas palavras, irmão. Muitas vezes até para falar, você viu aqui, você não sabe quanto eu estou gemendo. Ah, mas o irmão faleceu, não, irmão, ele disse que Deus o curou, a alma dele levou, resolveu levar, porque Deus sabia o futuro. E tem pessoas que ainda acham que a gente não é homem de Deus porque orou, porque Deus não curou, porque não levantou, irmão. E quantos Deus fez aqui? Agora, você encontra com a pessoa mente para o pastor da igreja, irmão. Não, eu estou numa igreja, nós estamos sem vergonha. Nós quase não estamos indo lá. Tá vendo? Todo metido, todo pá. Pensando que está na igreja de Deus, dizendo que vai, mas está mentindo para o pastor. Você está mentindo para o pastor, está mentindo para Deus do pastor. E certamente ele vai pegando esse ato, vai sendo uma pessoa que não tem sensibilidade diante de quem ele está, irmão. E aí vai falando coisas. Primeiramente, ele amaldiçoaram e começaram a reclamar da comida que Deus deu para ele comer. E certamente eles começaram, aleluia, a ter problema. Agora, como Deus lida com o homem? Deus lida de uma forma o qual vai mostrar para o homem que é melhor do que Deus dá, agradecer, louvar o nome dele, porque Deus é bom, porque Deus é justo, porque Deus, aleluia, fez o melhor para eles. Porque se eles fossem comer muitas coisas naquele deserto, aquele calor, eles morreriam. E esse coentro que Deus mandava, o maná, que quer dizer que é isso, tinha muitas vitaminas nutricionais. Já vou falar o nome do irmão de novo outro dia. O jovem foi o pai que falou, disse que ficou vendo tudo. Hoje eu fui tentar ver um tal de um energético. Aí eu falei, não dá para ler essa letra, eu não vou tomar isso aí. Tá vendo? Que tem que ter. E temos que ver escrito, vem com isso ou não vem com aquilo.
E hoje, se eles não fizerem uma propaganda enganosa e você tomar e morrer, vão dar um processo terrível. Agora, que Deus dava para eles, não matava ele, mas era o sustento que Deus mandava após dia, no período que ele estava no deserto, não é? Agora imagine, agora Deus cuida do maná, chama o maná de miserável. E agora vai falar com Moisés, e agora vai falar contra Deus. Agora então Deus agora vai agir diferente com eles. Porque quem despreza Deus, ou tenta falar coisas para Deus, palavras vãs, e sem entender, sem valorizar, mas cedo ou mais tarde tem que se render diante dele, porque ele é grande Deus. Então não adianta contender com ele em Jó 9, porque quem porfiou com ele teve paz na sua ira e transtorno. Então é melhor se render o espírito a ele e dizer: foi difícil, era repetitivo, era maná, né, que veio, né, mas graças a Deus o Senhor nos fez sobreviver no deserto, tanto que eles estavam vivos. Então Deus falou: o jeito agora de trazer eles por uma realidade é deixar eles entrar em processo. E esse processo vai ser assim: faz agora, Moisés, uma parte de uma pente de metal e coloca uma serpente lá. Agora, por que Deus mandou ele fazer isso? Porque começou a noite, os murmuradores, aqueles que ficavam retardando contra Moisés e contra Deus, estavam arrumando o quê? Briga com Deus e sarna para se coçar, como diz o mineiro. O fogo para se queimar. Aí começou a vir serpente. E a serpente entrava nas tendas dele e mordia. E a multidão, tudo morrendo com serpente. Se escorpião já é terrível, né, irmão? Você imagina serpente, irmão. Aí não tem serpente, só se escutar os guizos dele, você já fica até. Vai ter uma serpente dentro dessa casa, desse entra lá. E uma serpente vem, fica estar acordada a noite inteira. Sabe que alguém que viu uma serpente entrar na sua casa e você não viu ela sair para você descer dorme? Agora imagine a picada de cada um e o povo morrendo todo dia. Tinha aquela multidão morto. Porque não foi pouca pessoa, era aquela milhões de pessoas morrendo na senda. Por isso diz no versículo 6: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor, contra ti, ó Senhor, e que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse ao Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora e põe sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, olhar, viverá. Então Deus falou: eu já sei como eu vou lidar com esse povo. Primeiramente, você vê que o povo venha pastor de novo, porque aquele que está acusando, que está apontando, é aquele primeiro que vai ter que dar conta. Você pode ver uma mulher que foi para uma igreja, a filha dela nunca curava de uma doença de urina, e certamente ela só metia um pau naquela igreja para mim. Falei: tem igreja que tem coisa boa, tem coisa que a doutrina a gente sabe, não é bem aplicada, mas se a senhora aplicar tal, você vai arrumar problema. E ela teve que ir lá na igreja, entrou no meio da multidão, e foi lá para a filha dela ser curada do problema da urina. Ficou mais de meses, quase 3 anos, e Deus curou. Depois que Deus curou, aí ela veio, nunca mais quis saber, mas também nunca mais falou mal de igreja nenhuma, não é? E certamente, irmão, aqui Deus falou: você quer ver? É só soltar a serpentalhada lá no deserto, você vai ver crente mordendo, crente levando picada, crente morrendo. Você vai ver, Moisés, ele não volta rapidinho, né, irmão? E vê que a coisa está ficando preta e a porca torce o rabo. Então, por isso, irmão, nós estamos diante do mesmo Deus, que era o Deus de Moisés. Meu Deus, aqui eu sou o pastor dessa igreja. Eu não quero que serpente saia mordendo nós aí, não é igreja, né, irmão? E nem quer, Deus também quer. Mas o crente, enquanto ele não vê a coisa braba, não vê a coisa apertando, ele não vê pai, não se rende, irmão. Tem gente que tem que ver um monte de coisa ruim acontecer para ele acordar e vir para a igreja. Amém? Quando vê as pés que ninguém cura, não tem mais antídoto, ninguém descobre, você pode, todo mundo quer falar de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Porque é só ele que pode dar o antídoto, irmão. E se ele não liberar para a ciência como se faz a cura, a ciência não descobre também.
Porque toda ciência que acontece, ou todo cientista, descobre porque Deus dá a revelação para ele, de fazer aquele antídoto, aquela coisa. E a igreja orou: Deus, mostra esse antídoto, mostra que como que vai acabar com essa bactéria, este corona e outras que tem. Então descobriram para o câncer, muitas coisas estão vindo novas que a ciência está descobrindo. Porque tem homem de Deus que ora para Deus dar alguma coisa para curar. E Deus faz para curar o povo, curar a nação. Mas quando se trata de crente, servo de Deus, aí o negócio é com o próprio Deus, aleluia. Deus não vai deixar que outro, aleluia, trata. O próprio Deus, aleluia, vai querer ver você nos pés dele, se humilhando de novo, reconhecendo ele que ele é Senhor, aleluia, irmão. E mexer com ele, ou tentar, aleluia, desvalorizá-lo, ser ingrato a ele, desobediente a ele, vai atrair o que? Mordedura da serpente. E depois que você vê gente picada de serpente para todo ar, a coisa fica ruim, irmão. Porque você imagina, todo dia tinha gente enterrando o mundo. E no deserto assim, pegava pá, amém, irmão? E já ia levando e enterrando. Cadê fulano? Ah, morreu ontem. O que aconteceu? Serpente. Então foi muito morto. Então Moisés disse: eu vou orar e vou falar, porque se Deus permitiu que a serpente está mordendo, é ele que pode eliminar a serpente. Porque é ele que dá ordem em todas as coisas na face da terra. Até o próprio mal foi o Senhor que criou. A Bíblia de Isaías que ele criou o mal, ele criou o ferreiro, criou todas as coisas. O diabo, qualquer tipo de natureza maligna, ou qualquer coisa que acontece, não foge ao controle de Deus. Praga, peste, essas coisas, tudo Deus permite ou Deus deixa para que acontecer. Mas aqui é o tratamento da igreja. A igreja de Deus, ela tem que reconhecer ele como Deus, porque como ele vai ter um povo que não adora, que não teme, que não obedece, um povo que não honra, um povo que não serve ele fielmente, um povo que só reclama dele, que não valoriza nada que ele faz, aleluia, não dá valor em nada, aleluia, e nem quando ele fala, quer ouvir a sua palavra, e muitas vezes é uma ingratidão terrível. Tem gente que perdeu muitas coisas na vida porque Deus permitiu. Depois que ele perdeu tudo, a serpente começou a trabalhar na finança dele. Porque às vezes Deus tem a serpente que pode significar muitas coisas. Aí ele correu, aí ele veio trazer o dia, trazer o ferro. E muitas vezes depois voltou de novo. Aí proviga aquele negócio: a serpente morre, morde uns, outros morrem, dá exemplo, ele acorda, mas depois ele descuida, morre também. É, porque não pode descuidar, né? Como ele costuma dizer, se cochilar o cachimbo cai. Então nós temos que ficar atento aqui, porque Deus está tratando conosco. Você não é povo de Deus? Você não é Israel de Deus? Então ele deu para o povo e o povo chamou de miséria. Ele deu para o povo e o povo ainda quis brigar, ainda com razão. Agora você imagine chegar diante de Deus e querer contender com ele. Se ele, como fogo poderoso, se ele é fogo que consome, é melhor você pedir para apanhar e morrer, irmão. Porque todo mundo que contende com Deus, ele transtorna na sua ira, fica louco, perde o rumo da situação, e outra coisa, perde a salvação eterna. Então por isso ele disse no versículo 7: e veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Está vendo? Porque essa pessoa só reconhece quando a coisa está feia, mano. Porque ele já pensou, era na tenda do outro: cadê o fulano? Ah, o fulano ontem a serpente veio e de madrugada eu tive que enterrar. E aí? Complicado, mano, era muita gente, não. Todo dia você via pessoas transportando um defunto. Aí vamos a Moisés, porque nós cometemos um erro, falamos bobagem. Porque depois que a palavra sai, é difícil pegar, irmão. Não é? Diga três coisas: uma palavra que sai, uma flecha tirada e uma oportunidade perdida. São três coisas. Aqui eles foram falando porque a ingratidão tinha que ser curada no coração deles. E eles tinham que receber a cura verdadeiramente, porque do jeito que ele estava ingrato daquele jeito, não ia relacionar com Deus. E Deus falou: olha, eu tenho um jeito antigo. Moisés, põe uma serpente no metal, coloque ela lá e deixa lá, e quando a serpente picar, ele corre para lá, irmão, e se vira totalmente para ela, mira nela e fica focado nela, que ele será curado.
Então, quer dizer, não tinha jeito de escapar de Deus. Tinha que ir lá apresentar um rostão perante a Ele e dizer para Ele: eu pequei contra Ti, ai, nós pecamos, ai, nos perdoa, ai, não sei o que. Aí Deus, por ser grande poder e misericórdia, o que Ele fez? Então Ele fala: vai embora curado, não é, meu irmão? Você não vai morrer mais da mordida. E todo dia tinha um lá. E a serpente todo dia era visitada, porque eram muitas cobras que estavam lá. Para milhões de pessoas, você acha que é meia dúzia de cobras? Não é verdade? Se para milhões de pessoas, devia no mínimo ser umas 300 mil, 400 mil cobras. Você acha, a gente quando descobre alguma coisa em casa aqui, a gente vê um tatá, já fica pago, e quando passa umas aranhas correndo, nem vou falar aqui no culto, você vai pegar a coisa e sangue de Jesus tem poder. Mas de vez em quando parece, mesmo, na sua casa não aparece, às vezes quando você vê, pô, o que está vindo na parede, será que eu estou vendo demais? Não é? Mas mesmo assim, fica sabendo onde ela foi, se é caranguejeira, se tem um ninja lá dentro. Agora imagine ali, irmão. Você imagina o Altíssimo, poderoso Deus liberando ali a serpente, vai lá, irmão. E você acha que ele não conhecia a tenda dos murmuradores? Você acha que ele não conhecia quem era que falava de noite? Porque Deus muitas vezes chamou pessoas para conversar, porque diz: essa noite eu vi na tenda murmurações. Deus ficava com o ouvido ligado dos crentes, amém? Os crentes saíram a conversar e murmurando contra Moisés, murmurando contra aquilo que Deus deu para ele, e estava só reclamando da vida, e isso para Deus era pecado. Agora, irmão, se nós agradecer a Deus por Ele estar aqui hoje, agradecer a Deus por essa roupa que você veste, agradecer verdadeiramente que Ele está mantendo você no deserto. Você está com problema financeiro, mas Ele está te mantendo. Às vezes você fala: mas eu não tenho muito dinheiro, não estou tão milionário, não tenho muitos carros do ano, queria ter um salário maior. Mas continua a porção que Deus vai te dando, vai glorificando, vai servindo, vai adorando, amém? Não fica criticando o pastor da igreja, não fica ao ponto de ir até Deus, que aí, irmão, a serpente vem. Porque você vai ter que aprender uma lição, que você tem que voltar e dizer: Ele é Senhor da minha vida. E quando eles fizeram isso, foram todos lá e ficavam olhando para ela, eram curados, sarados. Aí todo o povo que se arrependeu, que estava caminhando com Deus, porque era uma caminhada, estava debaixo de promessa, porque eles não iam ficar no deserto, eles estavam indo para a promessa. Qual é a promessa de Deus para a igreja? O derramamento do Espírito Santo e as promessas feitas a Abraão. Gálatas 3,17. Eis que através de Abraão recebemos o Espírito Santo e as promessas de Abraão, que é mais de 8 ou 9: prosperidade, proteção, multiplicação, longevidade de vida. São tudo promessas feitas a Abraão. Aí nós vem aqui na igreja e a gente fica pensando, em vez da gente dar um glória a Deus, um aleluia, e falar: Senhor, está difícil, né? Tem dia que é louvo direto em casa. Eu não vou falar isso aqui, porque se eu chego em casa hoje eu não janto. Apesar que já chegou a pizza ali enquanto viveu a pizza, tá aí, ó. E enquanto existia a pizzaria. Por quê? Porque eu estava com o negocinho na mão para vender, para ganhar um dinheirinho, para comer. E quando cheguei à pizzaria, eu falei: senta aí. Você indo na igreja, seu testemunha tá, né? Te conhecemos, Aí o anjo estava na porta, correndo, prepararam um monte de Rosanjo, sanduíche, um monte de coisa, Coca-Cola, vieram com um monte de coisa, um bandejão, aleluia. E disse: vai jantar, aleluia, que Deus está mandando te dar. Aí eu orei e Deus curou a mão dela. Depois ficou assim, ela disse, fez promessa a Deus: enquanto eu viver, amém, irmão? Enquanto existir a pizzaria, eu tenho pizza quando eu quiser, a hora que eu quiser ir. E pouco eu vou. Aí eu passei na rua, a mulher saiu da casa dela: é você, eu estava esperando você passar. Um baita operação de carne, aí os negócios, bobo, mas ele se deu, vai para você, irmão. Foi 3 dias, amém, irmão? Direto, só comi coisa boa, bolinho de chocolate, era pedaço de picanha, e pizza, e bebendo Coca-Cola, daquelas boas, da Fanta, de tal, aleluia, porque era a promessa de Deus. Agora, se eu olhei na rua, quantas vezes para comer, eu falei: Deus, eu não tenho voada no chão, peguei o dinheiro, entrei na igreja do pastor Hélio muitas vezes, amém, irmão?
E muitas vezes, irmão, um dia entrei num bar, os irmãos sabem que Deus fechou o bar lá, onde o irmão daqui da igreja mora, e Deus, então, eu resolvi entrar lá com R$2 para comprar um bolo, fui humilhado, depois voltei de novo, fui honrado por Deus, o nome do Senhor foi glorificado, e outra coisa, fechou o bar, hoje é uma igreja lá, porque Deus nunca vai ser bar mais lá. Através de mim, hoje é uma igreja lá, e nunca mais vai ser bar. Olha, é a profecia que vem de Deus, ele falou, está falado. Porque a Bíblia diz, aquilo que Deus fecha, ninguém pode abrir, mas aquilo que ele abre também ninguém fecha. A Bíblia é bem clara, aquilo que Deus torceu, ninguém pode distorcer, endireitar. Então, às vezes, nós somos bobinhos. Vem que nós vê que nós estamos pecando, e a serpente está querendo entrar na nossa tenda, está querendo entrar no nosso quarto. Aí, vamos fazer o que Deus está mandando, vamos olhar para Jesus, rapidamente, focar e ficar obediente, fiel a Ele, adorador a Ele, dar louvor a Ele, dar graças a Ele, aleluia, porque Ele está fazendo por nós. Porque aquela serpente acabou sendo o quê? O escape deles, irmão. Porque eles tiveram que obedecer o que Deus mandou e fazer o que Deus estava mandando, e certamente a vida mudou, e daí em diante o que aconteceu? Eles foram vencendo. Vamos continuar lendo. Versículo 9: fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para o de bronze e sarava. Então quer dizer, se não tivesse atitude nenhuma de arrependimento e não tivesse ação, ele não via nada. Então, simplesmente é ter ação diante de Deus. Diz: eu pequei, estou aqui, vou ficar olhando para Jesus, vou entregar minha vida, não vou sair mais da presença dele, vou ser fiel a Ele, aleluia, e Ele te dá a cura. E como Jesus disse, Ele dá a vida eterna. Agora, o problema é que eles tiveram 10, então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram Beg e se acamparam em Ijé, Abarim, no deserto que está de frente a Moabe, para a nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. E dali partiram e acamparam outra margem do Arnon, que está no deserto, e que se estende o território dos amorreus, porque Arnon, né, é o limite de Moabe, e entre Moabe e os morreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Veeb em Sufá, e os vales de Arnon, e declínios dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e a encosta dos limites de Moabe. E dali partiram para Beá, e este o povo do qual disse o Senhor, aleluia, o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e darei água, aleluia. Então você viu que a caminhada não parava. Depois que eles se arrependeram e eles temeram a Deus, e eles vieram perante a Deus, os que ficaram vivos da mordedura, então agora, dia após dia, eles seguiam o caminho. Aí não, porque certamente não desobedecer, ser infiel, não reconhecer o pecado, não vai adiantar aqui na terra como povo de Deus, porque nós estamos em um lugar onde há muitos lugares para percorrer, há muitos inimigos, e há muitas nações, há muitos tipos de força de treva, há muita maldade, há muita doença, há muita enfermidade, há muita crueldade. Na verdade, nós estamos numa terra onde é no jaz do maligno. E a gente está andando nela cheio de pitbull. Como Jesus falou sobre o evangelismo, ele diz que nós somos como ovelha levado para o matadouro, sem saber que vai custar nossas vidas. Você sabia que você está andando aí na terra, mas está cheio de leão querendo te dragar, cheio de homem cruel, homem sanguinário, porque você é uma ovelha, você é um homem santo, uma mulher santa de Deus, você não anda armado, né? Você não anda em quadrilha, né, irmão? Amém? Não tem facção, amém? Às vezes faz facção dentro da igreja para revelar, e a serpente pega, aí você vai ter que olhar para Jesus de novo, para ver se ele perdoa os seus pecados. Porque tem as facções que ajuntam dentro da igreja, contra o pastor da igreja, contra o próprio Deus, às vezes, irmão. Aí arruma problema, aí vai ter que se arrepender. Se arrependeu, e agora tem uma atitude séria, a sua caminhada continua.
Você continua na presença de Deus, continua caminhando, continua andando, aleluia, em rumo que a promessa que Deus tem para nós, a vida eterna, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para estar entendendo alguma coisa, aleluia. Vocês estão entendendo mesmo o que Deus está falando? Então agora eles começaram a caminhar, se arrependeram, era uma serpente, Deus carou, perdoou, se arrependeram, vamos marchar, meu filho. Para que ficar parado? Agora você reconheceu que eu sou Deus, eu sou o Senhor, e agora eu vou continuar conduzindo vocês no caminho. E se você prestar atenção, a Bíblia fala que eles caminhavam, passaram mais acampar, e estavam fazendo o quê? Num deserto, acampamento em terra de inimigo, irmão. Por quê? Porque Deus voltou a estar com ele. Porque quando Deus estava com ele no deserto, o inimigo era confundido, porque de noite andava no escuro. Entendeu? E outra coisa, quando era de dia, Deus andava com a nuvem em cima deles, como se fosse um ar-condicionado. E nem um homem cruel, e nem saqueadores, nenhum tipo de serpente, de animais no deserto venenoso podia tocar neles, não é? E outra coisa, quando eles entendiam o projeto de Deus, que Deus fazia, não murmurava, Deus mandava água cristalina para eles beberem. Agora, toda vez que ele dava uma muradinha, vinha uma prova. E Deus queria saber se o coração deles estava na promessa, na confiança em Deus, ou estava incrédulo, ou estava querendo desistir, murmurar e rebelar contra Deus. Então Deus, Ele sempre faz nós caminhar, não tem jeito. Pastor, eu cheguei até aqui, vou caminhar fiel, vai. O outro também vai, irmão. Porque a caminhada não para até agora não, a caminhada é longa. Você viu, Elias queria parar, mas Deus falou, Elias, não para não. Come aí esse pão que o anjo está dando, bebe aí uma cumbuca d'água, porque a caminhada é longa, viu, irmão? E foi 40 dias Elias andou no deserto, e 40 noites, com aquilo que Deus deu. Agora você vem aqui na igreja, você está preocupado com o agora, e o agora você não está sabendo lidar com Deus, e o seu perigo é amanhã. Se você não souber viver diante de Deus agora, for fiel a Ele, adorador a Ele, ser grato a Ele, e você não tiver compromisso com Ele, quem perde é você, aleluia, irmão? Porque com Ele você vai mais longe, né, irmão? Com Ele você vai andar sobre as águas, você vai andar no deserto, você vai ser protegido, guardado. E mesmo com Deus, a Bíblia fala que não serão muito alados. Tem hora que nós corremos risco, o pitbull está rosnando, está doido para bramar um crente. Porque a Bíblia diz que ele anda bramando feito leão, achando que ele gosta de tragar. Você não sabe, você passa lá, o diabão está lá. Eu estou furioso com esse crente. Deus está com ele. Eu não posso ir. Mas se ele murmurar, se ele desobedecer, se ele for infiel, aí Deus permite. Aí eu vou nele, amém? Aí eu dou uma bocanhada. Eu firo ele. Mas se não, o pitbull só fica lá, amém, irmão? E o pitbull acaba virando um cachorrinho, vai dormir, que nem Daniel na cova do leão. E quando chegaram lá, ele é fiel, ele guardou a palavra. Até mesmo não reclamou, porque estava indo pela cova pelo nome de Deus. Amém? E quando entrou na cova, o rei ficou preocupado. Ai, que bobagem que esse Daniel foi enganado. Coloquei ele nesse problema. E o leão estava o quê? Dormindo. E Deus mandou um anjo, assim diz Daniel, e o leão dormiu a noite inteira. Viu? Então a gente tem um leão que está lá, você até foi pela cova do leão, passou um processo, mas a tua fidelidade mantém você de pé, viu, irmão? E aquele que está doido para ver sua morte não consegue ver, porque ele viveu de novo. Pô, mas ficou lá na cova do leão, e é fiel ao seu Deus, não negou, amém, irmão? Porque Deus às vezes permite nós. Depois que a gente fala o nome dele, agora é crente, aceita a palavra, vai ficando negar Deus por qualquer coisa. Ainda mais por causa da ingratidão, por causa da infidelidade, porque ficou no culto uma horinha lá e 10 minutos mais já sai falando. Ai, eu estava com meu macarrão lá, ai, eu deixei uma perna de peru lá que eu vou te contar. Aí, tá ali de onde eu deixei até no banho-maria, para quando eu chegar lá é só. Amém? E muitas vezes eu ouvi agradecer a Deus, obrigado Senhor, tem uma galinha lá, tem um miojo lá hoje, viu? Eu fiquei um bom tempo com miojo, irmão. Depois que Deus levantou o dono da padaria, aí havia 80 pão quase todo dia, irmão. E aí tinha um que vinha trazer guaraná, quase todo mundo aqui sabe, minha esposa viu, trazia um guaraná, mortandela e um pãozinho pro pastor todo dia. E quando ele me achava, deixava pendurado o saquinho, já podia vir todo dia de manhã,
pegava a mortandela, pegava o guaraná e amém, fazia um lanche logo de café. Acordava 10 horas da manhã e já tinha um lanche pronto. Por quê? Porque era Deus dizendo: servirei o Senhor vosso Deus, Ele abençoará a vossa água, o vosso pão e tirará a enfermidade do vosso meio. Aí, o problema é que a gente servindo a Deus, vivendo para Deus, a gente fica na dependência de Deus, e tudo que Deus vai fazer para nós agradecer, aleluia, não? Não era o grito do ovo, de novo, né? Então eles começaram a caminhar, começaram a ir, e Deus falou: ali tem água para vocês beber. E outra coisa, eles mudaram a forma de pensar, a forma de agir, a vitória chegou e começaram a cantar, aleluia. Antes de chegar no poço, já estavam cantando a Deus, fazendo um cântico, adorando, exaltando o nome dele, aleluia. E certamente era aquele cântico: vamos chegar, água cristalina, o poço que Deus vai matar nossa sede. Vamos chegar lá, estamos no meio do território do inimigo, no meio do deserto, tem água potável, água boa, que Deus Jeová preparou para nós, aleluia. Porque passaram a crer, passaram a andar debaixo do poder de Deus, e agora já vai cantando o cântico da vitória, sabendo que é mais do que vencedor, aleluia. Vem aqui no versículo 16: dali partido para Beer, este poço no qual disse o Senhor, quer dizer, Deus só está ali, aleluia, a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água, aleluia. Vocês achou aí, irmão? Números 21, tem que achar. Isso aqui é a revelação de Deus, irmão. Eu não vim aqui, por exemplo, confrontar os irmãos. Eu sou servo de Deus, a tendência é levar você até Deus, você temer a Deus, andar com Deus, passar um processo adorando a Deus. E é difícil, muitas vezes a gente perde um adquirido na família. É difícil, irmão. Mas você vê o que Deus achou nele? Ele não murmurou contra Deus, irmão. E eu orava, e Deus levantava a mãozinha, punha a mão no pé dele, ungia tudo o corpo dele. Eu falei: Senhor, o Senhor mandou ir lá. Até achei que era um espírito de morte e tal, e Deus falou: não havia e tal. Só que quando a morte veio, eu vim primeiro, já consagrei, já levei. E ele não murmurou contra mim, eu amei e levei, amém, irmão. E no outro dia eu fiquei sabendo que o irmão teve um infarto, e infelizmente eu não queria, estou com saudade dele aqui, irmão. Então, até para fazer um memorial, outro dia até perguntava a família se quer que tire as fotos dele dali. Eu falei: não, deixa aí, porque ele vai estar conosco até um dia nós encontrar com ele na glória, aleluia, irmão. Agora, enquanto nós estamos aqui, nós temos que ficar atentos, porque nós temos que, aleluia, caminhar com Deus. Deus dirigir nossos passos, abrindo o poço para nós, e nós cantando, aleluia, tomando posse das promessas de Deus. Porque ali eles não tinham chegado no poço, eles já estavam cantando, glorificando a Deus pela promessa que Deus falou. Porque muitas vezes a gente tem que vir para crer, muitas vezes Deus já fala, você já recebe a palavra e glorifica a Deus. Aqui tinha um irmão que ele falou: nossa, minha mulher está com uma luta, meu filho lá no estômago dela, uma dificuldade tremenda, isso, aquilo. Mas ele pregou a palavra aqui, ela estava indo para o hospital. Ele disse: Senhor, na tua palavra eu louvo, Senhor. E eu até estranhei, porque eu falei: nossa, louvar a palavra de Deus, que a mulher ia para o hospital e o bebê com problema. E a perseguição dele era por causa de mim, amém? Porque o diabo não gostou dele vir pregar para mim, vir trazer palavra e vir orar comigo. Então você vê, e aí ele disse: a sua palavra eu louvo. No Salmo 56 vai ver Davi falando 2 vezes: eis que a tua palavra eu louvo, porque nada pus a confiança, e quando eu levantar as mãos o inimigo baterá em retirada, porque a tua palavra eu louvo, e nela colocarei a confiança. Salmo 56, você lê em casa, porque não dá tempo, né, da gente ir. Vocês entenderam aqui? Antes da palavra se cumprir, eles já estavam glorificando a Deus. Mudaram, porque eles não estavam mais reclamando do maná, reclamando das coisas que estavam acontecendo, mas já estavam tomando posse das promessas, porque eles estavam debaixo de promessa. Deus não ia deixar ele o tempo todo só comendo maná, porque Deus sabe até o tempo certo, o período certo que nós vai comer ovo, que nós vai comer um franguinho, o galinhão. Eu não gosto muito, quando minha irmã mãe vem de ano, a gente come, mas tem hora que é difícil, tem que dar mais vulgar o velho, meu irmão. Gasta muita panela de pressão, irmão. Esse galinhão aí, se for bom, amém, ó, rapidinho, mas se não, põe água quente e põe fornalha, para o bicho sortar, que é duro. Não, eu não falo aqui que
quiser dar um galinhão fim de ano para trazer, louvava a Deus, mas que é duro para amolecer, que nem pato, né? Pato também é assim também, né? Então é assim. Então eles já estavam, a gente diz assim, dali partindo para Beá, e este é o poço do qual disse o Senhor. E a Moisés já junto o povo. Amém? Todo mundo junto vai participar. Aleluia. Você vê, Deus não faz diferença de pessoas. Dá bênção, Ele dá para todo mundo. Aleluia. Aleluia. Todo mundo que está caminhando com Ele, e aí Ele promete, aí você toma posse da palavra, você já sai cantando. Ai, vou chegar no poço que Deus preparou, a bênção que Deus tem para mim, a porta que Deus abriu, a vitória que Deus tem para mim, aleluia. Aí você vai louvando, você não vai reclamando. Ai, nunca abre uma porta. Ai, eu sou um desgraçado. Para que eu vou na igreja? Aí você começa a amaldiçoar seu nascimento como Jó, e depois você vai perdendo as bênçãos de Deus, porque se Deus prometeu tomar posse, vai andando, aleluia, que logo vai botar água do poço. Amém? E aí ele diz: então cantou Israel este cântico, brota ao poço, entoai-lhe um cântico. Está vendo? Poço e os príncipes cavaram, que os 9 do povo abriram com o cetro e com os seus bordão. Do deserto partiram para Matana, Mataná, né? Não tem acento, né? E de Mataná para Nariel, e de Nariel, de Nariel, não é isso mesmo? Nariel, e de Nariel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo das espigas que olha para o deserto. Está vendo? Então eles foram já cantando, amém, irmão? Aleluia, em busca da providência da água mineral potável para que Deus estava provendo. E Deus falou, todo mundo junto, aleluia. Ninguém vai ter bênção diferente, todo mundo vai beber da água, todo mundo vai participar da promessa, e então vai glorificando o meu nome, porque aquilo que eu prometo eu cumpro, aleluia. E aí você vê que eles foram caminhando e cantando, aleluia. Já não era caminhando e murmurando, reclamando, falando do pastor, falando do próprio Deus, que já estava cansado daquele maná, aquela miséria. Porque ele viu e chamava de miséria. O que Deus deu, irmão? Ingratidão, amém, irmão? Porque Deus estava dando ainda para eles e ainda está sendo ingrato. Não, você tem essa camisa para vestir e está reclamando. Ah, essa camisa não é de marca. Ah, esse perfume meu não é de marca. Na hora está pegando pernilongo, não mata, viu, irmão, do deserto. Se não mata o pernilongo, mata o irmão que está do lado. Né? Que é bom, glorifica Deus, viu, irmão? Você pode ver que a minha esposa dá aquele de passar de roupa, eu não gosto. Porque você passa aí, depois para tirar ele é mais difícil. Aí você gasta muito sabão, porque é grudento. Fui usar aquele. Eu vi uma propaganda e falei, vou comprar um desse, é bom, né? Ei, mas aquilo deu uma coceira. E ultimamente eu estou usando um sabãozinho, oh, glória a Deus, Jesus, sabão de coco, o irmão manda lá, o cacá do material de limpeza, né, irmão? Sabãozinho de coco, glória a Deus, aleluia. E vou cantando na igreja, vim adorando, vim louvando. Amanhã tem mais outra vitória, no outro dia tem mais outra vitória. Porque aqui, se você prestar atenção, quem canta a vitória, as promessas de Deus, de glorificar Deus, e vai caminhando, e vai louvando, vai adorando, as portas vão se abrindo, e ele vai tendo a vitória de Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Está entendendo alguma coisa, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Muitas pessoas pensam, essa igreja vai fechar, tem meia dúzia de pessoas, 4 senhorzinhos de 90 anos, 300 estava lá, o obreiro que não consegue nem abrir a voz, chega na igreja em câmera lenta, amém, irmão? E muitas vezes, irmão, mas está chegando, às vezes não está nem abrindo a boca, mas a alma dele está dizendo, eu vou adorar meu Deus, mandando o joelho perante a ele, a coisa está difícil, mas eu estou chegando lá, amanhã depois outra porta se abre, ele vai vir em glória, e desfrutando das bênçãos de Deus, aleluia. Então por isso que no versículo 21, tem que encerrar, então Israel mandou mensageiro a Sião, rei dos amorreus, e dizendo, deixa-me passar pela tua terra, não desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas águas do poço, e não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Porém o Senhor não deixou passar Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o
seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jazar e pelejou contra Israel, mas Israel feriu o fio da espada, tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Aleluia! Então se viu que na presença de Deus, aleluia, tomando posse da promessa, acreditando na provisão de Deus, já adorando antes de receber a bênção, aleluia. Deus dá certo. Se Deus dá a bênção, eu vou lá e pago meu voto. Se Ele não dá, eu não vou fazer meu voto. E tem gente que paga o voto antes, aleluia, de receber. Vou adorar antes, porque a adoração daquela mulher chegou perto de Jesus e disse: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada, né? E muitas vezes ela queria uma migalhinha, mas ela adorou. Jesus falou: não dá, não posso tirar do cio para dar para os cachorrinhos. E disse que ela produziu uma fé que salvou, porque ela adorou, mesmo que Jesus não deu para ela. Porque a gente só adora se recebe, irmão. Se não receber, não vou agradecer a Deus, não vou adorar a Deus. Mas se você vai ter experiência com Deus, você vai acreditando no sobrenatural. Amém? Água no deserto. Poço de água cristalina, agora dia, todo dia, aguinha, mineral, agora Deus refrigerou, aleluia, irmão, porque está arrependido, reconheceu que o Senhor é Deus, passou a ter fé, aleluia, agora as portas vão se abriram, e agora você fica poderoso em Deus, que ninguém pode deter você, aleluia, irmão. Ah, mas eu quero passar aqui, meu tranco a rua não deixa. Ah, eu quero entrar aqui, meu demônio não deixa. Ah, o Moab não deixa, o Amon não deixa. Todos os demônios falam: aqui você não vai passar. Mas em nome do Senhor, você está com Deus, Deus está com você. Se de demônio, sai da fora, sai da frente, sai do caminho, aleluia. Porque se você ficar na minha frente, você vai ser derrotado, como diz Isaías, vai ser esmagado. Eu vou sair, aleluia, e vou sair mais do que vencedor, porque o maior é o que está comigo, aleluia. Foi isso que eles fizeram, irmão. Cheio agora de coragem, cheio de louvor, cheio de atitude, e começaram a avançar, e as vitórias foram surgindo. Porque eles queriam passar num lugar onde disseram: não, aqui você não entra, aqui você não vai colocar as plantas dos pés. Ah, nós queremos pedir, mas você não quer deixar? Todo jeito nós temos que passar, e você não pode pedir a nós. Os demônios, né? Nações inimigas. E eles queriam passar no meio do território. Dá licença que eu vou passar. Não, aqui vocês não passam, povo de Deus. Aqui vocês não têm saída. Aí então tem uma coisa, né? Vamos passar por cima de vocês, irmão. Porque tem coisa com Deus que ninguém pode parar Deus, irmão. Um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele sabe onde ele coloca as plantas dos pés, é promessa. E ele então toma posse da terra, como Deus disse para Josué: onde colocar as plantas dos pés, ali vos darei, Josué, aleluia, foi herança. Então a comunhão com Deus, a fidelidade a Deus, a adoração a Deus, crendo nas promessas de Deus, aí você vai ter experiência de Deus, que você fica com a fé ativada, acreditando, aleluia, que não tem diabo que vai te parar, aleluia. Tudo que vier na sua frente você vai passar. Ah, mas eu tenho um concorrente perigoso, a paçoquinha dele é melhor do que a minha, ele bota um caramelado lá, que o negócio tá, faz a sua e deixa vir a bênção de Deus para você, vai ver, aleluia. A sua vai ficar mais atabalhada do que a dele, porque a sua tem a bênção do teu Jeová, dos filhos do teu, criador de todas as coisas, E muitas vezes a gente, irmão, vai vivendo diante de Deus, vai vendo as portas se abrindo, vai vendo as provisões, aí você não pode cometer o mesmo erro, porque a hora que ele resolver dar uma provadinha, aí você murmura de novo. Ou se não, agora você perde o foco da adoração. Porque Israel chegou a vencer tanto aqui, que eles diziam: sai da frente, se não vai fogo. Parecia aqueles que estavam com aquelas bombas hoje que tem aí, que tipo um canhão que ele atira, lixo. Porque eles disseram: vocês ficaram no caminho, os amós, vocês vão ser queimados. Se vocês não deixarem mais passar, nós vamos pisar em vocês. Não tem demônio que vai me parar. Deus está conosco. Agora nós nos arrependemos. Agora nós estamos obedientes. Estamos cheios de fé. Deus está provendo conosco. Deus agora, aleluia, está conosco. Estendeu a bandeira da vitória. Então nós só temos que caminhar e marchar, aleluia, e nada vai nos parar. Aleluia. E por isso que ele disse aqui no versículo 24: mas Israel feriu a espada e tomou posse da sua terra. Porque não tem como o demônio parar o crente. Desde o Arnon até o Jobote, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Está vendo?
Era uma coisa que parecia que não tinha como vencer. Mas eles não olharam para o que estava fortificado. Porque eles estavam cheios de Deus, cheios da fé, cheios da bênção de Deus. Aleluia, então eles não viram o inimigo fortificado, eles viram o inimigo derrotado. Amém? Você não viu Caleb e Josué quando chegou na terra prometida? Vai lá ver a terra. Aí voltaram os espias, não dá. Lá tem gigante lá, hein? E cada gigante tem que carregar 2 homens no cacho de uva. Tão bom que é o negócio. Só que nós não podemos entrar, porque nós somos gafanhotos perante a eles. Agora Caleb, quando veio para o relatório que eles iam pelejar Moisés, Caleb, Josué, ele disse: carai de toda a congregação. E ele disse: Josué, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos lá e comeremos esse gigante como come pão. Porque ele estava cheio de Deus. Você falou, quando ele está cheio de Deus, obediente, fidelidade, fala que tem um demônio, você fala, vamos para correr. Se esse demônio vir, vão tacar fogo nele. Ah, mas ele é grande, ele é um principado, ele é um potestade. Você fala, manda vir que ele vai cair. Para de você, quando está na autoridade de Deus, o demônio fica pequenininho, irmão. Por quê? Porque Deus é muito maior que o demônio. Deus nunca vai vencer o demônio assim no segundo round, no terceiro round. Deus já liberou a palavra de vitória e o demônio está caindo, irmão. Quando Josué chegou na terra, os demônios estavam fracos. Isso está em Números, capítulo 3, você vem lá para você ver. Os demônios estavam, não aguentamos, pode entrar, Israel, é o que vocês querem, porque ficaram fracos, Deus tirou a força deles. Amém? E a mesma coisa aqui. Aí no versículo 27, vocês já entenderam até agora. Pelo que diz os poetas: Vinde, Esmon, edifique-se e estabeleça a cidade de Seol, porque o fogo saiu de Esbom, e a chama da cidade de Seol, e o consumiu Ar, e de Moabe o Senhor dos altos do Hermon. Ai de ti, Moabe, perdido está o povo que temos. Entregou seus filhos como fugitivo, e suas filhas como cativa, e Seol, rei dos amorreus. E nós o assenteamos, né? Aleluia. E então destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofá, e com fogo até Medeba. Aleluia. Achou aí, irmão? Vocês estão conferindo, irmão? Você entender a relação. Então agora o negócio deles é fogo no inimigo. Aleluia, irmão? Fogo numa mão, fogo em coisa. E outra coisa, até os demoninhos mais pequenos, chumirinho, corda caminhão, tudo corria também, aleluia, irmão? Porque Deus botava todo mundo para correr, porque o fogo de Deus chegava e dizia: nós voltamos para Deus, agora nós paramos de murmurar, nós já recebemos um castigo, quem tinha que morrer, morreu, agora vamos obedecer, vamos ser fiel, tudo que ele falar, vamos acreditar. Se ele dizer que tem água no deserto, nós acredita. Se ele falar que vai mandar maná do céu, e vai ser gostoso demais, vai ter sabor de mel, que nem tinha o pão que eles tinham que ter, tinha sabor de mel, irmão. O maná que mandava, eles tinham sabor de mel. E Deus falou assim: não fica guloso querendo guardar não, porque vai ficar pior. Cada porção tem uma bênção para vocês. E os gulosos não, falam: sábado não vai vir, vamos guardar. Você viu o maná apodreceu com fedor lá, porque a ordenança de Deus era dia após dia. O problema da gente é que a gente é ganancioso, que é tudo um dia só, e as bênçãos é passo a passo, e chega uma hora que a fé está ativada, o poder está ativado, agora está ativado, ninguém tem que ter mais, assim, tudo em comunhão com Deus, foi fiel a Deus, Deus mantém a presença na nossa vida, Deus agora é o centro da nossa vontade, é Ele quem garante a vitória. Você já vai, aleluia, como já venceu o inimigo, amém? Vamos queimar toda a cidade, vamos queimar o território, vamos queimar o demônio do Amon, vamos queimar os amorreus, tudo que tiver na frente, fogo nele, vamos queimar a cidade, não vai ficar nada, viu, irmão? Nem um chumirim, nem um cavetinha vai ficar lá, porque vai tudo sair correndo, viu, irmão? Então é isso que o povo de Deus estava cheio da glória, cheio de fé, cheio de autoridade, aleluia, sabendo que não tinha demônio, não tinha ninguém que podia impedir, aleluia, irmão? E quando o crente está cheio, ele sai da igreja e passa a semana: se Deus tem promessa na minha vida, vai abrir um pulso, vai abrir uma porta, vai acontecer água, já sai girando no seu espírito com um cântico de vitória.
vitória dizendo: Deus, já vou começar a cantar, já consigo lembrar a sua promessa. Deus, eu sei que eu tenho que caminhar para frente que se anda. Creio que nunca se anda para trás, não é caranguejo. Ele vai para frente, para a direção do Senhor, estendendo a bandeira e dizendo: eu sou mais do que vencedor. Ele garante a minha vitória. Satanás vai sair, a macumba vai ser desfeita, a cadeia vai quebrar, eu vou avançar e vou tomar posse da vitória. Vou queimar o adversário que está no meu caminho, vai ficar tostado, queimado, derrotado. Vamos aplaudir o Senhor. Você está entendendo alguma coisa? Você não vai ser ninguém. Então foi isso que Jesus chamou eles e falou: eu sou a serpente que levantou no deserto, e se vocês se arrependeram e olhar para mim, vocês têm vida eterna. Agora, aqueles que foram embora, que não quiseram, o problema deles, porque ficaram sem vida eterna, ficaram sem a bênção de Deus. Certamente, irmão, toda vez que Deus chama você para fixar os olhos nele, você ainda no Salmo 34, ele diz: e olharam para ele e foram iluminados, e o seu rosto não sofrerá vexame. Jesus, toda vez que dizia: olha para mim, a pessoa saía com a bênção. Toda vez que Jesus chamava: você crê que eu posso fazer? Creio. Então sai, você sai com a bênção. Se você gritar lá atrás: filho de Davi, tem misericórdia, e não desiste, acredita que ele pode, ele vai ouvir a sua voz e vai voltar e vai dizer: ele vem gritando, ele vem buscando, ele vem adorando, aleluia. E outra coisa, ele não vai, de maneira nenhuma, te deixar, aleluia, sem uma bênção. Porque Jesus, aonde passava, ele só queria abençoar. A Bíblia diz que ele veio para pegar as ovelhas que não tinha nem pastor. Todos eles andavam desgarrados. Diz que ele curava todos, botava todos de pé. Aí diziam para ele: vem, aleluia, que tem vida eterna para vocês. O Pai me mandou aqui, vou morrer por vocês, vou pagar o alto preço, vou para a cruz do Calvário, vou comprar cada um de vocês. E se vocês olhar para mim lá na cruz do Calvário, você vai ver minha vida sendo dada em troca da sua. Você vai ver o sangue escorrer de mim, é o sangue que eu vou pagar o alto preço. Aí no terceiro dia vou levantar e vou estender o estandarte da vitória para a minha igreja, e vou tomar a chave da morte e da vida. Apocalipse 5, 3:5, e tem agora a chave da vida e da morte. Aí entrou Apocalipse 12, 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, que não amaram a vida mesmo à face da morte. Então nós vamos participar da ceia agora. Amém? E se você não é batizado, eu estou aqui, você vai dizer: pastor, eu creio no batismo. E aí a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Pastor, eu fui batizado, mas eu andei aí fazendo algumas coisas, andei pecando. Olha para Jesus agora, meu irmão, que ele pode te perdoar. A única coisa que você não pode é pensar que aquela serpente que foi levantada é o que curava, não. Era só o plano de Deus mostrar que tem que ter um foco, amém? Naquilo que Deus manda você fazer, você faz. Porque você vai ver em 2 Reis, capítulo 18, o rei Ezequias teve que quebrar essa imagem da estátua, porque eles estavam adorando essa serpente. E quando ele levantou o seu reinado, Israel não adorava a Deus, mas adorava a serpente. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas não entendem o que é a verdadeira adoração. E aí então Ezequias, está no 2 Reis 18, você vê lá, ele quebrou todas as imagens da serpente e queimou no fogo, porque o povo estava adorando essa serpente. Então por isso que Jesus deu o exemplo da serpente. Ele disse que assim como levantou, ele vai ser levantado. Para quê? Para a igreja ter vitória, para a igreja ser obediente, para a igreja tomar posse da vida eterna, para a igreja tomar posse da bênção de Deus. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Aí glorificando a Deus agora. Eu vou para casa de bênção, eu tenho que preparar a ceia. Aí eu, vai ser o nome do Senhor. Vai glorificando a Deus, irmão. Às vezes as pessoas vão ver na igreja, ele quer ver coisas, revelações doidas, coisas que procedem de Deus. Você viu a palavra, acredita no que está falando, seja fiel a Ele, vive para Ele, seja fiel no dízimo, fiel na oferta, tudo que está escrito para você ler, você vai ser mais do que vencedor. Sempre haverá uma porta, sempre uma coisa que você vai receber autoridade quando você chegar. Davi disse: eu sou fiel ao meu Deus, quem é esse fica ocioso?
Aleluia. Quando Davi foi no gigante, ele disse: ele não tem confiança com Deus, eu tenho. Eu sou fiel ao meu Deus, e por isso esse gigante vai tombar. Irmão? Então essa porta que estava fechada, ela vai se abrir. Deus vai abrir para você. Agora, se você está só levando uns picanhadas, algumas coisas aí, a serpente está lá, é porque você tem que olhar para Jesus, amém, verdadeiramente, e arrepender dos seus pecados, não é? Porque certamente, olhando para Jesus, você se arrepende, porque você vê a santidade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Você vê o homem lá na cruz do Calvário, morrendo, sendo justo, amém, irmão? E certamente por você e por mim, aleluia. E você nem dá graças a Deus. Às vezes vem na igreja por tanta coisa, mas não veio para a serpente que foi levantada, Jesus na cruz do Calvário por você, aleluia. Que é o que nós devíamos vir na igreja, só porque ele foi colocado como estandarte a vitória da igreja, aleluia. Vamos louvar o Senhor então. Nós vamos servir a ceia. Hã? Depende. Pode ser. Diante da cruz. Glória. Ó, estou dentro do horário. Eu só falei o que Deus mandou. Deus está falando com você e está falando comigo. Ah, mas essa igrejinha pequenininha com poucas pessoas, Deus não fica menor. Ah, mas você vai dizer, oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando eu falho, eu sei, me amas. Eles tomaram posse da promessa. Está presente a me cercar. Jesus tem a promessa para a igreja. Em todo tempo, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Oh, Deus seja louvado. Glória a Deus, Deus seja glorificado, aleluia. Oh, glória, glória a Deus. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu, sua glória o céu encheu. Nada vai me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu, sua glória o céu encheu. Nada vai me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está.
Glória, glória, glórias. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Aleluia. Pois sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu, sua glória o céu encheu. Nada vai me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu, sua glória o céu encheu. Nada vai me separar. Aleluia. Oh, Deus seja louvado. Nada pode tirar você da presença de Deus. Aleluia, porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e te ungiu e te remiu com o sangue dele. E por isso o diabo não pode te tocar. E nada e nem ninguém pode tirar você da presença do nosso Deus. Diga glória a Deus e eu agradeço a Deus. Amém? Glória. Glória a Jesus. Aqui está o corpo, está o sangue de Cristo. Foi o que Jesus falou. Se você não acredita no que Jesus falou, então você está dando as costas para ele ir embora da igreja. Amém? Porque assim é o termômetro que o crente deve acreditar que ele morreu por você.